Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação, e hoje nós teremos uma aulinha super rápida, que não vai durar nem 10 minutos, sobre como que nós poderíamos fazer um projeto de texto para a redação de 1999, cujo tema foi Cidadania e Participação Social. Bom, vamos lá. Por que que eu preciso, professor, aprender a fazer um projeto de texto? Para duas coisas. Selecionar as informações com as quais você vai trabalhar e organizá-las durante o texto, tá? Bom, depois que a gente aprende a fazer isso, a gente consegue desenvolver um bom rascunho e, consequentemente, uma redação com capacidade de chegar a 1000 pontos, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui é ver o nosso tema. Com base nas leituras dos quadrinhos e dos depoimentos abaixo, redige um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre o tema Cidadania e Participação Social. Bom, vamos para o texto motivador 1. Graúna tem outra coisita, mas que torna inviável seu sonho de voar. Ela continua plena, né, sem olhar para nada. Você é da geração das graúnas que já nasceu sem asas. Ela olha de canto de olho e abre as suas asas. A juventude é uma caixinha de segredos. Então a gente tem aqui que, quando estamos trabalhando com a cidadania e com a participação social, parece que já entramos em um contexto para falar sobre jovens. Mas será que somente esses grupos fazem a cidadania e a participação social? Bom, texto motivador 2. O Encontro Vencer Cidadão reuniu 380 jovens de 13 estados em Faxinal do Céu, no Paraná. Eles foram trocar experiências sobre o chamado protagonismo juvenil. O termo pode até parecer feio, mas essas duas palavras significam que o jovem não precisa de adulto para encontrar o seu lugar e a sua forma de intervir na sociedade. Ele pode ser protagonista. Novamente aqui temos que o jovem pode ser o protagonista, né, dessa relação de cidadania e de participação social. Bom, texto motivador 3. Depoimento de jovens participantes do encontro. Eu não sinto vergonha em ser brasileiro. Eu sinto muito orgulho. Mas eu sinto vergonha por existirem muitas pessoas acomodadas. A realidade está nua e crua. Tem de parar com o comodismo. Não dá para passar e ver uma criança na rua e achar que não é problema seu. Novamente aí uma crítica, né, aos jovens, 18 anos, essa pessoa aí. Bom, a maior dica é querer fazer. Se você é acomodado, fica esperando cair no colo, não vai acontecer nada. Existe muita coisa para fazer, mas primeiro você precisa se interessar. Ser cidadão não é só conhecer os seus direitos, é participar, ser dinâmico na sua escola, no seu bairro. Então aqui a gente já vê, inclusive, mecanismos em que a gente tem essa cidadania e participação social, né? Participar na sua escola, no seu bairro, bom, e afins. Depois que a gente lê os textos motivadores, vamos aqui ao projeto de texto. O projeto de texto, como eu disse, serve para duas coisas: selecionar as informações com as quais nós vamos trabalhar e organizar essas informações durante o nosso texto. O primeiro passo é elaborar os sinônimos das palavras-chave para garantir que 1. Você não fuja ao tema. Por quê? Você não pode fugir ao tema. Se você fugir ao tema, você automaticamente ganha uma nota zero. Então não pode fazer isso, tá? Quando a gente elabora sinônimos das palavras-chave, significa que a gente vai usá-las durante o nosso desenvolvimento, ou seja, durante todo o nosso texto, nós estaremos mantendo o sentido do tema, o que é muito importante para a gente, tá bom? Segunda coisa importante pela qual nós devemos fazer aí os sinônimos das nossas palavras-chave é o fato de que nós não podemos, lá na competência 4, repetir palavras. Então é importante que nós façamos aí os sinônimos das nossas palavras-chave. Tudo bem? 2. Ler os textos motivadores e levantar os repertórios socioculturais. Por que que a gente precisa ler os textos motivadores e levantar repertórios socioculturais? Quando a gente levanta repertórios socioculturais, a gente está fazendo aí uma seleção de informações que podem vir a ser discutidas durante o nosso texto. Nós já sabemos que nós não podemos copiar dado nenhum do texto motivador. Então, isso torna impossível você não fazer um levantamento daquilo que você pode falar. Obrigatoriamente você precisa ter uma lista daquilo que você pode falar durante o texto, tá bom? 3. Você precisa definir a sua tese. Por que que você precisa definir a sua tese? Porque em se tratando de um texto argumentativo,
você precisa, preste atenção, você precisa fazer com que o seu texto argumentativo defenda um ponto de vista, tá? E esse ponto de vista vai ser sustentado por meio dos seus desenvolvimentos, tá? O quarto passo é justamente para aquelas pessoas que têm certos problemas em começar uma redação. Na maior parte das vezes, a gente pode observar nas redações nota 1000 que elas começam com um repertório sociocultural, na maior parte das vezes, algumas alusões históricas, tá? Mas você pode definir qualquer tipo de repertório sociocultural, um filme, um livro, uma série, uma música, tá? Desde que esteja aí inserido no tema completamente. Quinto passo é definir os repertórios socioculturais do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. Assim você dá toda a estrutura do seu texto e assim você consegue, evidentemente, né, passar por um processo de convencimento, passar por um processo de defesa de ponto de vista que já vai e já foi declarado na tese que vai ser sustentado por meio dos desenvolvimentos. Então, pensando no nosso projeto de texto aqui, os sinônimos das palavras-chave cidadania, cidadão, nacionalidade, civil, cívico, eleitor, participação social, votar, eleger, ativismo político, engajamento social, votante. Então, a gente tem aqui uma série de palavras que podem ser usadas e devem ser usadas durante a introdução e o desenvolvimento para que a gente consolide um trabalho ao tema. Quando a gente faz com que essas palavras elas apareçam no nosso texto, isso significa que o quê? Que estamos mantendo um determinado tema a fim de que nós não tenhamos uma fuga, tá? Além disso, nós também não vamos repetir as palavras, o que é muito bom em termos de competência, o que 4, né, meus amores? Bom, então, levantar os textos motivadores, ler os textos motivadores e levantar os repertórios socioculturais, Constituição Federal de 88, por exemplo, temos um dado aí que a procura por título de eleitor entre jovens de 15 a 17 anos cresceu 45% em um mês, segundo os dados do TSE, tá? As mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro no TSE. Proibição de votar no período do Império. Getúlio Vargas, por exemplo, fazendo com que as mulheres pudessem votar, tá? Para eleger o candidato ou a candidata ao governo do Brasil. Então a gente tem aqui uma série de repertórios pelos quais a gente pode passar para conseguir fazer a defesa do nosso ponto de vista, beleza? Bom, definir a tese a ser defendida. Isso é muito importante, uma vez que você já levantou, já selecionou os repertórios com os quais você vai trabalhar. Um passo muito importante é ter uma tese que contemple pelo menos 2 repertórios, tá? Então a gente pode falar que a cidadania e a participação social no Brasil, a partir da implementação da última Constituição promulgada, se tornaram universais a grupos historicamente marginalizados no processo de construção da nossa sociedade, tá? Então eu obrigatoriamente preciso trabalhar com a cidadania e a participação social, evidenciando grupos que foram que historicamente marginalizados, tá? O que não é muito difícil, assim, pensando na história do Brasil, que é um país que foi super desigual. Bom, depois de que a gente definiu aí a nossa tese, a gente vai definir o repertório sociocultural para a gente iniciar a introdução. Eu vou começar com a alusão histórica, o Brasil Império. Eu acredito que começar com o Brasil Império seja muito bom. Falar porque o Brasil passou para chegar até um momento em que nós podemos votar e ser votados, não é? Então eu acredito que seja um quarto passo muito essencial aí começar com o Brasil Império. E por fim, uma vez que eu tenho que trabalhar com os grupos que foram historicamente marginalizados do processo de construção da sociedade brasileira, eu vou definir que os repertórios socioculturais do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2 são a participação das mulheres com Getúlio Vargas, tá? No meu primeiro desenvolvimento eu vou trabalhar com isso. E no meu desenvolvimento 2 eu vou falar sobre a ampliação do eleitorado brasileiro por meio da Constituição Federal de 88, que trabalha que os indígenas podem votar, que os negros podem votar, tá? Que as pessoas que não têm uma alfabetização podem votar. Então aqui, com a CF de 88, a gente amplia, né, esse entendimento do eleitorado brasileiro que passou por determinados aí momentos de privações de exercerem seus direitos como cidadãos, tá? Então, eu sou o professor Gabriel Azevedo aqui da Help Educação. Nesta semana ainda nós vamos ver uma introdução para esse tema. E se eu fosse você, eu me inscrevia no canal e ativava as notificações. E eu gostaria de saber aqui nos comentários o que você achou dessa aula, tá bom?
Professor Gabriel Azevedo da Help Educação, aquela ajuda que você precisa.